uma alegria estar com você essa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa palavra sobre o livro do Apocalipse. Então abra sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 3 em diante. Que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não virá, sem que antes venha a apostasia. Que dia não virá? O dia do Senhor. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, queridos? O espírito do anticristo, ele já opera. Na realidade, ele já vem operando há muito tempo. Ele só não manifestou ainda, simplesmente porque ele não sabe qual será o dia que a igreja será arrebatada. Mas esse espírito de engano, ele já atua, ele já vem perpetuando há anos, de geração em geração, esperando só um momento oportuno para a grande manifestação. E a gente sabe muito bem, quando o anticristo vir, nós falamos sobre os 7 selos, e a gente já viu ali que ele veio com um arco na mão, e durante 3 anos e meio, ele vai enganar, ele vai propor um acordo de paz, e durante 3 anos e meio, ele manterá ali um equilíbrio e uma falsa paz com as nações. Será um tempo de refrigério e de paz, mas a gente sabe que será um puro engano, porque depois virá o quê? Os outros selos, que inclusive depois dos 3 anos e meio, acontecem as guerras, começa a vir um cavalo vermelho, depois o cavalo preto e o amarelo, enfim, e a destruição então ocorre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as trombetas, porque ao todo são 21 sentenças, 21 juízos que virá sobre a terra: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Amém, queridos? Apocalipse 8, versículo 1 e 2 diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Nós falamos sobre esse selo, e houve-se um silêncio, uma expectativa tão grande no céu, que eles olharam para a terra e ficaram meia hora em silêncio, vendo o que estava acontecendo lá. As coisas estavam indo ruim, a nação estava perecendo, irmão, estava um caos a terra. Por isso eles ficaram ali observando e olhando,
para aquelas pessoas que desprezaram, que não quiseram saber de Jesus de Nazaré. Pessoas que ficaram fora do arrebatamento, pessoas que poderiam estar com Cristo, mas preferiram viver as suas vidas, viver os seus prazeres, e esqueceram-se do Deus soberano. Coisa terrível, irmãos, é a gente ter o privilégio e a oportunidade de servir ao Senhor com toda a nossa alma e a gente simplesmente desprezar isso. Eu falo isso porque muitos de nós, infelizmente, têm vivido uma vida longe do Senhor. Alguns vêm para a igreja para cumprir uma tabela. Isso é uma verdade. E quando Jesus vir, Ele vai tirar a igreja da igreja. E talvez muitos dos que estão aqui não suba. Isso é uma verdade que a gente não se ouve por aí. Mas aqui eu preciso lhe falar e abrir os seus olhos, para que você não seja pego de surpresa e você não venha ficar. Então quero te dizer, ainda há tempo. Você pode aceitar Jesus hoje, viver uma vida com Deus hoje, amar a Jesus hoje, entregar tudo que você tem a Ele hoje, porque amanhã é juízo. E Deus, Ele tem se movido através da graça, pelas dispensações, a gente vê isso. Mas a cada aliança que Deus promove, o homem faz questão de quebrá-la. A gente vê lá desde Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e a gente vê até o Êxodo, 490 anos passaram e o homem não quis saber de Deus. É claro que alguns homens tiveram o privilégio e a oportunidade de andar em aliança, e eles não abriram mão dessa aliança, e esses também irão morar com Cristo. Depois do Êxodo, a gente vê todo o povo, aquele povo que saiu, aquele povo rebelde, saiu do Egito, passaram um tempo cativo, até a construção do templo, mais 490 anos. Deus dando a oportunidade, fazendo alianças, e mesmo assim o homem sempre buscando os seus próprios interesses. Do primeiro templo de Salomão, que foi edificado, até a edificação dos muros, mais 490 anos. E o homem da mesma forma, não querendo absolutamente nada. O templo foi erigido e também foi destruído. Inclusive hoje você pode, talvez você não encontre o templo lá construído, mas você vai encontrar os muros das lamentações, que ali é um pedacinho do templo. É por isso que as pessoas chegam ali, principalmente os judeus, eles colocam a mão e ficam ali fazendo as suas orações, porque ali era o templo. 69 semanas de Daniel foram cumpridas, mesmo assim o homem não quis saber. Então restando agora apenas uma semana, que a qualquer momento pode acontecer e pode se iniciar. A igreja vai ser arrebatada e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Olha que coisa maravilhosa. Quem quer participar desse momento maravilhoso? Entretanto, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E a palavra de Deus diz assim, que nós somos igreja do Senhor, e para a gente ser igreja, a gente precisa fazer o quê? Nos batizar, entregar a nossa vida a Jesus e participar do corpo de Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 8, versículo de número 7, nós vamos falar sobre a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. Um terço, irmão, isso aqui é muita coisa. Tem gente que diz, mas como assim? Um terço da terra vai pegar fogo.
no toque da primeira trombeta. Olha que a terra já está um caos, já abriram-se os selos. E agora a primeira trombeta vem com um juízo, e um terço da terra pega fogo, e um terço das árvores se queimam, as ervas verdes se queimam. Quem não for arrebatado, irmão, está enrolado. Vão ver repetir as pragas que aconteceram no Egito. Quem lembra? Lá em Êxodo 9, 22 ao 25 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva de fogo que corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado, e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou-se todas as árvores do campo. Essa trombeta também é similar ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quem lembra? Diz assim, Gênesis 19, 24 ao 25: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Inclusive a gente encontra, principalmente no livro de Apocalipse, a gente quando olha lá Egito e Sodoma, se refere a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Deus olha para Jerusalém, é a filha. Entretanto, Jerusalém agora está corrompida, está fora da direção de Deus, e o Senhor a trata como Sodoma e como Egito. Apocalipse 11, 8: e jazeram os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Que coisa, irmãos. Então, quando essa trombeta soar, a terra vai pegar fogo. Tem gente que não tem noção, mas ultimamente a gente viu 2 incêndios terríveis que aconteceram. Um foi no Pantanal e outra foi na Califórnia. Irmão, que incêndio terrível. Inclusive eu peguei aqui um comentário de um ecologista, Wilkinson. Ele diz assim, ó: a gente está no meio do inferno. É uma das piores estações de fogo que já vimos ocorrer no Pantanal nos últimos 10 anos. De algumas semanas para cá, tivemos uma diminuição dos focos de incêndio, mas foi porque tudo o que havia para ser queimado já foi. Então pense quando a trombeta soar. Se nesse momento, irmão, o negócio está um caos na terra, imagine quando a primeira trombeta soar. Quem estiver na terra vai sofrer tremendamente. A segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vidas no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Então, com o toque da segunda trombeta, terça parte do mar tornou-se em sangue, terça parte das criaturas do mar vão morrer, e terça parte das embarcações serão destruídas. E ainda diz, olha, uma montanha ardendo caiu sobre os mares. Alguns estudiosos dizem que será um vulcão. Outros afirmam que serão meteoros, que vai cair.
Mas enfim, a gente não pode afirmar com certeza o que será, mas o que a gente sabe é que a destruição será certa. Será atingido justamente o mar, as criaturas que habitam no mar. A terceira trombeta, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nesta trombeta, a terça parte dos rios são contaminados, e a terça parte das fontes das águas são contaminados, ou seja, o abastecimento da água será afetado, e quem beber da água ainda morre. Olha que coisa. Tem gente que ainda diz: eu não bebo água assim, não bebo água, né? E se beber dessa é que está enrolado, vai morrer. Quarta trombeta, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite ficou. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos teus anjos que hão ainda de tocar. Então aqui o que acontece com a terra? Fica tudo escuro, fica tenebroso. Por quê, pastor? Justamente porque na próxima trombeta vem algo que ninguém espera. Essa quinta trombeta, ela é terrível. Por quê? Vamos ler lá. Primeiro, uma águia voa dizendo: ai, ai, ai dos moradores da terra, porque ainda tem 3 trombetas para tocar. Alguns dizem, e eu acredito que seja, porque era uma águia, e a Bíblia diz: dos 4 seres viventes, um tem um formato de águia, seu rosto. E ele voa e diz e fala sobre os 3 ais do Apocalipse, que o primeiro ai nós vamos ler agora. Quinta trombeta. Essa trombeta aqui, se você não se arrupiar todo e não sair convertido. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Tudo escuro. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então ficou mais tenebroso ainda. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, ou seja, demônios. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi dito a eles que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. Tinham cabelos como de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões,
e agrilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abadom, em grego Apolion. 5 meses de tormento, 5 meses sendo feridos. Irmão, é coisa terrível um negócio desse. Ninguém vai poder morrer, a morte vai ser amarrada. A pessoa vai desejar morte, vai querer morrer de qualquer forma, mas ela não vai conseguir. Esse é o primeiro ai do Apocalipse, porque as 4 primeiras trombetas foram referentes a coisas. Essas últimas 3 atingirá os homens. Então será um caos estabelecido. Lembre-se que já os selos se passaram e agora as trombetas estão sendo tocadas. Tudo porque Deus está irado. Deus está jogando a sua ira sobre a terra. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm um rei, e contudo todos saem em um bando, e eles se repartem. Porém, esses aqui, esses gafanhotos, eles têm um rei, Apolion, ou Abadom, enfim, é o rei do poço do abismo. Ele vai abrir o poço, ele vai receber a chave do poço do abismo. A chave representa um símbolo de autoridade, que ele vai receber e vai ficar com essa autoridade durante 5 meses. Irmão, que coisa! Para atingir quem? Os homens. Olha o que diz Lucas 10, 18, sobre a estrela que caiu do céu. Olha o que diz: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, como uma estrela que caiu do céu. Ezequiel 28 vai falar sobre essa estrela, e diz assim: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e lá tu estavas. No meio das pedras afogueava, você andava. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que você foi criado, até que achou em ti iniquidade. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e você se corrompeu de sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso, pela terra eu te lancei diante dos reis, e te coloquei lá para que olhem para ti. Aqui está falando de quem? Satanás, a estrela que caiu. Isaías 14 vai falar também da mesma forma: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que deliberava as nações, tu que dizes no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Está falando aqui
de Lúcifer, de um anjo que estava no céu, de um querubim que estava no céu, e que simplesmente ele se rebeliou. Por isso ele foi lançado para a terra. Então, irmãos, o juízo será rigoroso. Não tem como escapar da sentença. As pessoas vão experimentar a cólera cruel do Senhor. Tem muita gente que diz: ah, mas Deus não é amor. Sim, Deus é amor. Ele está dando corda e dando a oportunidade para os homens se arrependerem até hoje. Quem não quer são as pessoas. É uma oportunidade única, irmão, se voltar ao Senhor. Esses demônios vão sair para atormentar, para machucar, e serão piores do que os demônios que atuam hoje. Mas como é que o senhor sabe disso, pastor? Está na Bíblia. Vamos ler lá? Lucas 8:31. E rogaram-lhe os demônios: Senhor, não nos mande para o poço do abismo. Isso foram os demônios que clamaram. Manda a gente, é melhor a gente ir para os porcos do que ir para o poço do abismo. Se eles não queriam ir para lá, porque o negócio lá é estreito. Vocês concordam comigo? E Judas capítulo 1, versículo 6, e 2 Pedro 2,4 vai falar também, inclusive sobre os chamados nefilins, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Presta atenção nisso aqui. Anjos que pecaram, anjos que não guardaram o seu principado, eram príncipes, mas não guardaram o seu estado original. Eles foram criados com um propósito, mas eles simplesmente desvirtuaram esse propósito, e eles estão guardados para o dia do juízo. Estão ali guardadinhos. Vamos lá para a sexta trombeta, senão não vai dar tempo de eu falar sobre as taças. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Isso aqui, irmão, fala de guerra. Fala sobre quatro nações que serão levantadas, que vão entrar em guerra. Amém? Se a gente for falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre o Armagedon, a gente vai falar em outra ocasião sobre essa guerra. Amém? Mas há várias profecias que falam referente à batalha do Armagedon, e fala justamente sobre esses quatro anjos, ou quatro nações, enfim. Amém? Mas uma coisa é certa, que nessa guerra, uma terça parte dos homens vão morrer. Se você pegar hoje, vamos colocar aí, a gente tem quantas pessoas hoje no mundo? Vamos colocar aí 7 milhões? Bilhões? 7 bilhões, irmãos, é muita gente, ou não é? Agora coloca aí um texto que morre. A carnificina será terrível.
Isso aqui é para você escutar e não é nem para dormir. Não é, irmão? Que tem gente que escuta ainda e ainda dá um cochilinho. Mas eu fico... Quando a gente está preparando isso aqui, irmão, eu fico todo arrupiado. E toda hora parece que tem alguma coisa assim beirando. Não sei se com você acontece isso. Mas o mundo espiritual, ele é tão sutil que você consegue senti-lo. Porque nós somos seres espirituais. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Então nós conseguimos sentir coisas. Capítulo 11 vai falar sobre as duas testemunhas, que eu acredito que elas já entram no início dos 3 anos e meio, assim que o anticristo se revela. Mas por quê? Porque essas duas testemunhas vão morrer. Inclusive a Bíblia fala quem são elas. Vamos ver se você consegue adivinhar. Adivinhar não, que você não é. Mas vamos ver se você consegue acertar quem são. Apocalipse 11, versículo 3 e 14 diz assim, 3 ao 14: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder, vamos lá, a primeira testemunha, para fechar o céu para que não chova nos dias das suas profecias. Quem fez isso? Vamos lá. Elias, muito bem. O outro tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Isso, a grande discussão para os teólogos é: Moisés morreu. Como é que ele vai aparecer como testemunha? Aí a minha refutação é simples: quem apareceu no Monte da Transfiguração? Quem? Moisés e Elias. Essas duas testemunhas aparecerão. Vão pregar o Evangelho do Reino. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que diz: ah, mas depois do arrebatamento não vai haver mais salvação. Irmão, vai haver sim. Senão você não encontra lá os 144 mil salvos, né, aqueles que morreram, os mártires da grande tribulação. Quem são esses? São os que estão vindo da grande tribulação. Agora, é porque a gente pega alguns versículos isolados, principalmente de Mateus 24, que diz assim lá assim: o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. A gente entende então que enquanto o Evangelho não for pregado, Jesus não volta. Só que não é verdade. Isso ali não está falando acerca da segunda vinda de Cristo. Quer dizer, não está falando acerca do arrebatamento, está falando acerca da segunda vinda, quando Ele virá e todo olho verá. Por isso que aqueles sinais não tem a ver com arrebatamento, tem a ver com a gente observar os sinais sobre a segunda vinda de Cristo. É diferente, é muito diferente, irmãos. O arrebatamento vai acontecer, nós vamos subir, certo? Não abrir e fechar de olho. E o Evangelho vai ser pregado. Vai continuar sendo pregado. Depois a gente pode continuar falando sobre isso. 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão dos profetas. Aqui nessa trombeta, o que acontece? João sai da sentença da terra e se volta novamente para o céu, e lá ele vê o que? A coroação, o galardão que cada um vai receber. Vocês serão coroados, olha que coisa maravilhosa. Você vai receber galardão. Tudo que você faz aqui não é em vão, vai haver premiação. Inclusive nós vamos reinar com Cristo no chamado período milenar. São 1000 anos que nós vamos reinar com Cristo. Reis e sacerdotes. Glória a Deus por isso. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Eu vou ler esse versículo aqui para você compreender melhor do que eu falei. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, isso aqui está acontecendo na grande tribulação. O anjo passa e anuncia, ele está com o que na mão? O evangelho eterno. Então ele está pregando: arrependam-se, arrependam-se. Ele está clamando, mesmo diante do juízo. E a gente fica olhando, irmão, às vezes, que tem pessoas que escutam o evangelho do reino e não estão nem aí. Deus hoje ele dá a oportunidade, está de braços abertos para nós, para nos abraçar, para nos amar. Ele está dizendo: ó, isso aqui é pecado. É a pessoa que conversa: eu vou viver minha vida. E quando você observa umas sentenças dessa sobre a terra, nós precisamos correr para os pés do Senhor. Não há tempo de brincar, irmão, não há tempo. Não há tempo de ficar perdendo tempo. Inclusive, nós vamos cortar esse negócio de live aqui. É sério. Vamos aqui, o culto presencial. Quem quiser receber de Deus é aqui no templo. Que a gente vai acostumando o cristão a se tornar um cristão mau. É a mordomia cristã, a mordomia da rede. Aonde eu assisto o culto na rede de casa. Irmão, está repreendido. O culto é presencial. E vou te falar uma coisa: você acha que você não vai ter dificuldade para colocar a marca da besta? Se hoje todo mundo está falando, tem que colocar máscara, aí você coloca máscara. Tem que fechar a igreja, aí a gente fecha a igreja. Hoje está tão simples. O governo está mandando em você. E outra, deixa eu te falar uma coisa aqui, é uma verdade absoluta, que eu quero que você guarde no seu coração. Nós estamos vivendo uma guerra hoje.
Antes de surgir pandemia, a gente já ouvia falar: a próxima guerra que virá será uma guerra química. Está marcado reunião aí, né? Esses dias eu vi o presidente da França propondo uma união. Uma nova ordem mundial. E a gente acha que está tão longe. E a besta de 10 chifres já está aí. E uma que a ferida mortal foi curada, que é o anticristo, está se levantando. A única coisa que impede hoje dele aparecer se chama Espírito Santo e igreja. E quando a igreja for arrebatada, ele vai aparecer. E ai, esse ai agora é meu, daqueles que ficarem, que será algo tão estreito. Hoje tem gente que brinca: vou para o culto, não vou para o culto, vou para o culto, não vou para o culto, fica em casa, não fica em casa, fica brincando. Eu tenho minha correria, tenho que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. É sério, irmão. Tem pessoas que estão brincando. É claro que você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que ganhar o seu sustento, mas isso não é a sua prioridade, não. A sua prioridade é ir para o céu, é levar a sua família para o céu. Se você tem a oportunidade de ouvir o evangelho do reino hoje, de graça, então receba a promessa de Deus para a tua vida. Pare de brincar com o evangelho do reino. Assumam a identidade de cristão. Seja um cristão autêntico. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando, que o Espírito Santo está te dando. É tempo de buscar ao Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eis que eu estou à porta e bato. Não deixe Jesus de fora da tua vida. Não deixe Jesus de fora da tua casa. E olha que nós estamos nas trombetas, ainda faltam as taças. Irmão, é muito juízo para um ser insignificante como a gente. Então por que brincar? Por isso que a palavra de Deus diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, não vai se lambuzar, mas não perca tempo. Ou é, ou não é. Porque a salvação é conquistada. Jesus nos entregou de graça. Agora eu preciso fazer a minha parte para mim ser salvo. Que é o quê? Se ouvires a minha palavra, se guardar a minha palavra, se você firmar essa aliança, viver em integridade, se você realmente buscar a minha face, aí você vai ser salvo. Se você se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como é que eu me santifico? É orando, é buscando, é se desviando do mal, é se afastando das coisas que não vale a pena, irmão. Não há tempo de perder tempo.
as igrejas deveriam estar abarrotadas de gente. Inclusive a gente leu aqui no início, vou ler de novo. Segunda Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma se engane, porque esse dia não virá, que é o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia. Sem que antes venha. Quantas pessoas hoje vivem o evangelho do oba-oba? Esses dias eu vi um falando para mim: tem nada a ver não, uma cervejinha de leve. Tem nada a ver. Quem não tem nada a ver é cego. Ah, mas porque fulano de tal faz? O que eu tenho a ver com fulano de tal? Meu Jesus não faz, Ele é santo. Agora, as pessoas pegam o modelo dos outros e querem colocar para a sua vida como modelo. Irmão, o modelo é Jesus. Ah, mas fulano não faz, vai para o inferno. Essa é a palavra, não tem outra palavra não. Se quer ir para o inferno, irmão, o inferno, a Bíblia diz que a porta é larga e a do céu é. Não entra de qualquer jeito não, irmão. É claro que hoje, para se manter um grupo de pessoas dentro da igreja, muitas das vezes você tem que passar a mão na cabeça. Eu tô me prostituindo. Oh, irmão, isso é uma fraqueza. Ah, mas eu estou mentindo. Todo mundo mente. Que conversa. Tem que falar a verdade. E a verdade liberta. Tem gente que dói, não é verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. É o que a palavra de Deus diz. Agora, não vai ser fácil não, irmão. Não será fácil. Vamos lá para a taça. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 1 e 2. Todos que foram marcados com o número da besta sofrerão as chagas, serão atingidos por essa taça. Todos, absolutamente todos. Apocalipse 16, 3, a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu do mar toda alma vivente. Todo tipo de bicho que tinha no mar vai morrer. Com a segunda taça. Apocalipse 16, 4, 7, a terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: olha, irmão, o anjo das águas: justo és tu, ó Senhor, que és, que era e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue de beber, porque disto são merecedores. E ouvi do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso aqui é a resposta
dos mártires dos selos, quem lembra? Quando eles começaram a clamar: até quando, Senhor, tu não vingas? O Senhor agora está derramando a taça. Derramou sangue, agora vai ter que beber sangue. Quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Inclusive tem uma profecia de Zacarias, eu não me lembro o texto agora, mas diz assim que Deus ferirá o sol 7 vezes mais e atormentará os homens. E os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram. Irmão, o pau está quebrando, praga vindo, e o povo dizendo: amaldiçoa. Hoje não é diferente. Hoje a pessoa passa alguma coisa: Senhor me abandonou, Senhor não olha para mim, todo mundo tem e eu não tenho, por que isso, por que aquilo? Irmão, é isso que acontece hoje. É a mesma murmuração. O povo, que inclusive Josué, é o Apocalipse, que conta mais ou menos como vai acontecer com a igreja. Você vê isso lá em Canaã, não é? Vocês vê lá Raabe sendo salva. Por quem? Por 2 espias, 2 testemunhas. Enfim, são coisas assim parecidas. É uma analogia, é uma comparação. Se você analisar bem, tem tudo a ver. Mais um bando de gente murmurador que se tem hoje, irmão, na terra. Deus está dando saúde, a pessoa murmura. Deus deu emprego. Inclusive, pensa num povo murmurador. Às vezes o cara: eu quero um emprego, aí começa a trabalhar, estava desempregado, aí arruma um serviço porque é de R$1.000, aí já começa: salário pouco, por que eu ganho isso? A mixaria, estava quebrado, não tinha nada, mas murmura. Aí se der 5.000 para ele está dizendo: por que só isso? Por que não sei o que? Que o pecado não está na quantidade, irmão, que Deus dá para a pessoa, está no coração. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemavam do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O governo do anticristo será atingido. Eles vão morder a língua de dor. Sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar-lhes para a batalha. Naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E os congregarão no lugar em que o hebreu se chama Armagedon. Fala sobre a batalha que haverá. Essa batalha do Armagedon, todas as forças da terra se unirá contra Israel. Aí o que vai acontecer? Nós, igreja de Jesus, vamos descer junto com Jesus.
Eita, o pau vai quebrar, irmão. Nós vamos pegar esses bichos tudinho. Vai ser uma guerra bonita. Tem gente que diz, nós vamos ficar no céu, voando para lá e para cá, os anjinhos. Nós vamos guerrear. E a Bíblia diz ainda que o Senhor vencerá o anticristo, assim, só assim, ó, um sopro da sua boca. O diabo não é nada, irmão. O diabo é um ser fracassado. E ainda tem gente que dá corda para ele. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Saiu uma grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades e as nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras no peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Imagine, irmão, as pedras caindo do céu com o peso de 1 talento, 35 quilos caindo na cabeça. Hã? Quem escapar ainda vai presenciar, irmão. Vai ter que. Não será fácil. Mas você hoje tem um privilégio. É claro que tanto o estudo dos selos, das taças, né, das trombetas, exige um tempo, irmão. Muito tempo para a gente estudar. E a gente está passando aqui rápido porque o tempo é curto. Mas a gente pode depois dar um curso, né, fazer um momento escatológico e a gente estudar todo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Seria bom, né? Para a gente mergulhar mesmo e gastar horas com isso. Mas a bem da verdade é que eu quero que você guarde no seu coração hoje: é Jesus está às portas. E Ele vai vir te buscar e você não vai passar por isso. Você crê nisso, irmão? Agora, se você tem dúvida, hoje é o dia de você vir aqui e se ajoelhar e dizer: Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Me perdoa porque eu estou fazendo coisa errada.